Chega mais que hoje a história tá pura inspiração. É uma lição para quem tá desanimado com o trabalho, quer mudar de ramo e não sabe o que fazer. É para quem acha que o mercado tá todo saturado. A história também é bem motivadora para quem quer empreender, criar o próprio negócio. É uma história de sucesso, sim, mas também é de muitos altos e baixos e isso deixa tudo ainda mais emocionante. Fica emocionante pra gente que tá do lado de fora, claro. Bom, hoje vamos contar como uma brazuca foi parar na lista das empresas que mais crescem nos Estados Unidos. Ela atende 52 países, mas não para por aí não. Ela foi destaque na revista Forbes e a manchete da reportagem era assim: brasileira fatura 25 milhões vendendo brigadeiro no Vale do Silício. Isso mesmo, ela vende brigadeiro para mais de 50 países. Nesse episódio eu vou mostrar o passo a passo dessa trajetória dela, porque eu vou ser sincera aqui com vocês. Eu fiquei arrepiada com tudo que ela me contou. Agora conta pra mim, se você também gosta dessas histórias motivadoras. Escreve pra gente no YouTube, a gente tá também no Spotify, Google e Apple Podcast. E claro que vai ter foto no nosso Instagram, @História de Imigrante. E agora segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Renata. Para entender como tudo aconteceu na vida dela, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, para a época que ela ainda morava no Brasil, em São Paulo. A Renata é enfermeira e trabalhava numa clínica de reprodução humana. Ela gostava bastante do trabalho dela, mas não do salário. Ela me disse que tinha uma equipe e na hora de batalhar por aumento de salário, uma condição melhor de trabalho para o pessoal da turma dela, ela era ótima. Mas quando ela tinha que fazer alguma coisa para si mesma, ela era um zero à esquerda. Não conseguia nem pedir uma gratificação. Levanta a mão aqui quem é desse time. Do time de que tem medo de valorizar o próprio trabalho, eu me incluo nisso aqui. Bom, daí o que acontece quando a gente trabalha muito e ganha mal? Chuta o balde, né? Vai cansando e deixando a desejar. Aí ela acabou sendo demitida. Se não bastasse essa frustração profissional, o namorado da Renata terminou com ela e na mesma data, o dono do apartamento que ela morava avisou a Renata que tinha colocado o imóvel à venda e ela ia ter que sair. Dizem que desgraça pouco é bobagem, parece que às vezes vem tudo de uma vez. No caso dela foi casa, amor, profissão. Parece que o mundo estava caindo na cabeça dela, mas se por um lado é tudo muito negativo, por outro é uma nova chance de recomeço. E foi assim que a Renata encarou esse momento. Ela decidiu sair do Brasil para estudar inglês. A ideia dela era ir para o ramo de pesquisas. Ela escolheu São Francisco de uma forma bem aleatória mesmo. Aí você pergunta, Priscila, ela mora aí pertinho de você? A resposta é sim. Eu conheci a Renata no dia que fui participar do hasteamento da bandeira do Brasil na prefeitura de São Francisco. Naquele dia eu escutei todo mundo dizer: "Você quer a bandeira do brigadeiro? Você quer a bandeira do brigadeiro?" Tava mó zum zum zum. Daí eu também quis saber o que tinha de tão especial nesse brigadeiro. E é isso que eu conto aqui. Então deixa eu voltar para a história da Renata, que é isso que interessa. Aí a Renata veio para os Estados Unidos e em pouco tempo, acho que a coisa assim de 2 meses, ela conheceu o marido dela. Essa parte da vida da Renata eu vou dar uma resumida boa, porque eles foram para o Brasil, depois voltaram para os Estados Unidos, e eles voltaram porque o marido dela trabalha com tecnologia e estava estudando abrir uma startup. Só que aí, quando chegou de volta na Califórnia, a Renata entrou no dilema que muitas mulheres entram. Vou trabalhar com o quê? Ela até tentou mexer com fotografia, que é uma coisa que ela gosta muito. Mas, como ela não conhecia ninguém, o negócio
não foi pra frente. Aí veio aquele insight: brigadeiro. Mas por que justo brigadeiro? Uma enfermeira que gosta de fotografia fazer brigadeiro nos Estados Unidos? Parece sem sentido, né? Sim, eu concordo, mas é porque a gente precisa voltar mais um pouco no tempo para entender na onde que essa história do brigadeiro começou. A Renata é filha de mãe solteira e quando a Renata era criança, a mãe dela vendia chocolate para sustentar ela e as irmãs. A mãe fazia doce para festas, encomendas e atendia também no mercado local, lá da cidadezinha que elas moravam no interior de São Paulo. Então a Renata cresceu mexendo com chocolate, mas assim, quando ela se formou em enfermagem, ela achou que nunca mais ia trabalhar com chocolate na vida. Olha aí, o nosso destino pregando peças. E tem mais um porquê. Mais tarde, quando a Renata estava naquela fase bad, sabe que eu contei? Aquela onde ela ficou sem apartamento, sem namorado e sem emprego. Então, nessa época, ela começou a se questionar. Ela entrou numa onda assim de descobertas pessoais, foi até para Machu Picchu, no Peru. Daí, quando a ideia do brigadeiro veio na cabeça dela, tudo fez muito sentido, porque ela sempre amou fazer brigadeiro. Na faculdade, era o que ela mais gostava de fazer para as amigas. Eu me vi muito nessa parte da história da Renata, nessa parada de refletir sobre o que a gente quer e quando a gente mora fora, a gente fica mais livre, menos presos nas amarras sociais. E fica mais fácil a gente fazer o que a gente realmente gosta, não o que disseram pra gente que seria legal. Então é isso. A Renata cresceu ajudando a mãe a fazer e vender chocolate, se formou em enfermagem e estava completamente infeliz com o trabalho. Depois de perder a casa, o emprego e o namorado, se jogou no mundo, casou com um americano e, por fim, teve a ideia de vender brigadeiro nos Estados Unidos. Dei até agora uma visão geral da história da Renata para a gente poder conhecer um pouquinho de quem é ela. É importante até para a gente entender como ela vai lidar com as coisas que vão acontecer a partir de agora. Estamos em 2014. Aqui a gente chega no ponto que ela abriu a empresa de brigadeiros. Eu vou contar tudo que ela fez e, ao mesmo tempo, a forma dela raciocinar, porque é tudo muito diferente do que eu já vi. E acho que pode ajudar aí muita gente que está no começo de uma jornada de empreendedorismo. Para começar, a Renata não pensou em vender brigadeiros para brasileiros. Isso porque ela achou que todo brasileiro sabia fazer, então dentro da cabeça dela não fazia sentido vender. Ela sabia que o primeiro desafio era fazer os americanos gostarem de brigadeiro. Isso porque nem o marido dela gostava. Os americanos acham que brigadeiro é doce demais. E é doce, e é bom. Fala aí, bom demais. Aí, o primeiro desafio dela foi fazer um brigadeiro menos doce. Ela conseguiu usando mais cacau e menos açúcar. Ela não deu a receita e claro que eu também não ia pedir. O próximo passo foi achar os fornecedores, comprar material e ela foi pensar nessa parte de marketing. Nome da empresa, logotipo, site. Beleza, com tudo pronto veio a primeira zebra. A Renata foi vender para noivas, assim como é no Brasil. Mas, gente, quase ninguém conhece brigadeiro nos Estados Unidos. Quem que vai arriscar colocar uma comida diferente assim justo na festa de casamento? E tem outra, os casamentos aqui são bem menores que no Brasil. A Renata até conseguiu vender algumas caixas, mas não passava de 200 docinhos. Aí, quem sobrevive, né? Eles começaram com um pé esquerdo. Eu falo eles porque o marido dela, que estava trabalhando numa startup de tecnologia, largou tudo para trabalhar com a Renata, porque ele acreditava que o negócio podia dar muito certo. Mas, pelo menos no começo, não foi isso que aconteceu. Próxima ideia: vender
para o comércio local. A Renata dava uma amostra de brigadeiro para os donos de mercados, cafés, padarias e aos poucos eles foram comprando dela para revender. A Renata fez exatamente como a mãe dela fazia lá atrás quando era criança. Mas assim, cada caixinha tinha 5 brigadeiros e eles estavam conseguindo vender umas 20 caixinhas por semana. Isso dá 100 docinhos. Já é alguma coisa, mas ainda é pouco. Ninguém sobrevive só com isso, ainda mais na Califórnia. Aí veio a próxima ideia. A Renata descobriu que mais do que brigadeiro, ela podia vender um serviço. Eu vou explicar. Ela viu que os corretores de imóveis têm o hábito de presentear os clientes. Vou dar um exemplo aqui. Quando o cliente faz aniversário de um ano que comprou uma casa, o corretor manda um presente de comemoração e já tenta engatar ali uma venda para um amigo, para um parente. Aí a Renata entendeu que uma caixinha de brigadeiros podia ser esse presente. E ela podia também administrar a logística desse negócio. Aí a Renata conseguiu com os corretores as listas de clientes e ela fazia esse serviço aí de relacionamento entre corretores e clientes com brigadeiros. O negócio foi dando certo e ela foi expandindo para outros business, como escritórios de advocacia. Os advogados costumam mandar presentes para os clientes em datas comemorativas, como o Natal, por exemplo. Então, ela começou a crescer nesse ramo mais corporativo. Até aqui, a venda era brigadeiros em caixinhas. Mas um convite mudou tudo. Um dos corretores de imóveis chamou a Renata para fazer brigadeiro num evento que ele estava promovendo para a equipe dele, a equipe desse corretor. Olha só que curioso! Esse homem pediu para Renata levar os ingredientes e fazer o brigadeiro lá num evento para todo mundo, tipo ao vivo. O que ela fez? Ela deixou uma massa de brigadeiro pronta, no ponto para enrolar, e pegou uns ingredientes para fazer mais massa lá junto com os corretores. Aí o lugar era o seguinte, eu vou tentar explicar aqui. Era uma cozinha grande, com mesa e balcão. Na mesa ela deixou a massa para ser enrolada, o chocolate granulado e também umas coisinhas extras, como pistache, coco ralado, amêndoa. Cada um podia acrescentar o que quisesse, era bem ao gosto do freguês. Gente, os americanos piraram na parada. Eles colocaram luva e fizeram até fila para mexer a panela, para enrolar os brigadeiros. A Renata levou as caixinhas, então ali virou uma brincadeira de criança. E pensa no cheiro do chocolate que vinha da panela. Tinha umas 30 pessoas aí nesse evento. E todo mundo colocou a mão na massa, no doce, nos granulados e se acabaram de comer o nosso brigadeiro. Você é bem ufanista aqui, nosso mesmo, brasileiro. Agora pensa aqui comigo, a Renata estava ganhando uma grana enquanto os americanos faziam o serviço dela. Enquanto eles faziam os brigadeiros, enrolavam e ainda colocavam nas caixinhas. Aí sim, né? Aí o que vocês acham que aconteceu na sequência? Algum palpite? Se pensou que a Renata passou a vender esses eventos com brigadeiros, acertou. E não foi para qualquer um, não. Até o Facebook, a Meta, até eles entraram aí na parada. A Renata sacou que a maioria das empresas dos Estados Unidos fazem eventos corporativos para estimular o relacionamento entre os funcionários. E as empresas pagam caro, ou melhor, vou falar mais bonito aqui, as empresas investem pesado nisso. A Renata me disse que cobra $50 por pessoa.
E nesses eventos ela conta toda a história da empresa, que tem tudo a ver com a mãe dela vendendo chocolate para sustentar as 3 filhas. Eu tô aqui só pensando nesse povo comendo brigadeiro com um valor desse. Vamos combinar, é uma ideia mais genial que a outra, né? Pensa, Renata entrou nesse circuito aí carregando brigadeiro para todo lado. Então acompanha aqui meu raciocínio. A essa altura ela vendia os brigadeiros no comércio local, ela fazia a logística de presentes a clientes para corretores de imóveis e outros profissionais e agora ela ensinava os americanos a fazer brigadeiros. E vai parar por aí? A resposta é sim e não. Sim, porque a pandemia chegou fechando tudo. Estamos em 2020. Não sei vocês, mas para mim parece que a vida de todo mundo se transformou de alguma forma com a pandemia. Tem o antes e o depois. Eu falo transformou porque foram muitas perdas, mas também porque tiveram muitos negócios que quebraram. Teve empresa que faliu total e muitas que fecharam por um tempo. E a Renata estava indo para um desses 2 caminhos, porque o comércio estava fechado. Ela não tinha para quem vender. Os profissionais que ela mandava caixa de brigadeiros de presente suspenderam os pedidos. E, por fim, os eventos. Quem trabalha com eventos sofreu demais. Arrisco aqui a falar que essa galera foi a mais prejudicada, porque do dia para a noite a agenda ficou zerada. E aqui no caso da Renata tem mais um agravante. Quando a pandemia começou, fazia só um mês que eles tinham se mudado para uma cozinha nova. E eles pediram dinheiro emprestado para investir numa estrutura maior. Eles acreditavam que o business ia crescer, mas daí, com o lockdown, a sensação foi de... Ela usou o termo choque de desespero. Ela teve um choque de desespero de não saber o que fazer. Mas, gente, nem precisa ficar triste porque esse desespero passou rapidinho. E por quê? Porque as empresas começaram a entrar em contato com a Renata perguntando: tem alguma coisa online especial para oferecer? Como assim? Alguma coisa online? De brigadeiro? A Renata até podia ter falado não ali, porque de fato não tinha. Mas ela disse sim. E em questão de dias, ela desenvolveu um kit de brigadeiro para ser feito em casa. Eita, peraí, tá tudo muito rápido, né? Vou explicar aqui direitinho. A Renata bolou um produto novo que era um potinho de vidro com a massa de brigadeiro, saquinhos com granulados, forminhas e um manual de como fazer o doce. A pessoa que recebia a caixinha usava um QR Code que direcionava para o site da Renata e lá ela colocou o passo a passo para fazer um brigadeiro, com vídeo de tutorial e tudo mais. Mas quem eram essas pessoas que recebiam esse kit? Os funcionários das empresas que estavam em home office. Qual era a ideia? Essas empresas que já eram clientes da Renata antes da pandemia enviavam os kits para a casa do pessoal e eles faziam os brigadeiros juntos, pelo computador, uma reunião online ali. Cada um na sua casa. Deu para entender? Agora vem o grande tchan do negócio. Se a Renata não podia mais fazer eventos corporativos, mas podia enviar o kit para a casa das pessoas, isso significava que ela podia enviar para qualquer lugar, certo? Então, amiga, essa é a hora que começa aquela loucura na cozinha industrial deles. Alta produção de massa de brigadeiro, empacota, encaixota, embala, envia e assim o brigadeiro da Califórnia foi chegando em Nova York, Chicago, Orlando, Houston e assim o brigadeiro da Califórnia, que é brasileiríssimo, foi chegando na Espanha, na Itália, na Alemanha, na Austrália. E vocês não vão acreditar aonde que o kit da Renata foi parar. No Brasil. Brasileiros receberam o brigadeiro
produzido aqui nos Estados Unidos, lá na casa deles. Gente, isso não é sensacional? Será que só eu achei? O faturamento da Renata aumentou 10 vezes depois que ela começou a criar esse kit aí. Com essa coisa aí do online, ela passou a ganhar 10 vezes mais do que ganhava antes da pandemia. Em 2022, a empresa dela entrou para a lista da Inc. Company Profile. E o que isso quer dizer? Ela entrou para o ranking das 5.000 empresas que mais crescem nos Estados Unidos. Ficou na posição 770. Nos 2 anos de pandemia, ela enviou mais de 70.000 kits para 50 países. Aí assim, como eu disse no começo, foram alguns altos e baixos, e é importante a gente ver esses baixos porque, pelo menos aqui no caso da Renata, foram esses os momentos que ela mais cresceu. Quando a gente vê os baixos e o que foi feito, a gente consegue entender melhor quando as coisas estão em alta. Por que não? Isso não é sorte. A gente pode chamar de resiliência, de persistência, a gente pode falar que é criatividade e estudo, muito estudo, mas sorte? Não. Bom, no pós-pandemia veio a crise, a demissão em massa e as empresas cortaram toda a grana para eventos. Os eventos virtuais acabaram. E aí foi a hora, mais uma vez, de pensar numa alternativa. Em vez de esperar a demanda das empresas crescer de novo, a Renata criou pequenos eventos com brigadeiros. Aí hoje, no menu, ela oferece brigadeiro com vinho, a Surprise Experience, onde ela ensina a colocar brigadeiro dentro daquelas bolinhas de chocolate da Lindt. Cara, já imaginaram o que é isso? Ai, meu Deus. Bom, pirulito de chocolate recheado com brigadeiro. No Halloween, ela ensina a fazer monstrinhos, fantasminhas, aranhas, tudo de brigadeiro. Ai, acho que essa história tinha que vir com um disclaimer. Se tá de dieta, não ouça. Agora já foi, né? Ah, já ia esquecendo de dizer que a Renata desenvolveu também um cookie de brigadeiro. E como o cookie é bem conhecido entre os americanos, ela agora vende em casamentos também. Incrível tudo isso, não é? Desde que a Renata me contou um resumo dessa trajetória, lá na Prefeitura de São Francisco, quando a gente se conheceu pessoalmente, eu quis trazer essa história aqui para o podcast por vários motivos. Eu sei que tem muita gente que sai do Brasil e vai trabalhar na gringa com o que tem. Limpeza de casa, babá, motorista de aplicativo, garçonete, e muitas vezes não vê como sair desse tipo de trabalho. Acha que está tudo muito saturado. Mas olha só a história da Renata. Era só um brigadeiro. O que a Renata tinha era só um brigadeiro com uma ideia que foi crescendo, virando outra ideia, passando por desafios e virando mais e mais e mais ideias. A história dela é sim sobre brigadeiros, mas será que a gente não pode usar o exemplo dela para outros negócios também? Eu acho que sim. A Renata me disse uma coisa interessante. Ela me falou que nunca quis trabalhar com chocolate porque ela sempre viu que esse trabalho não era uma escolha para a mãe dela. Vender chocolate para Renata sempre estava relacionado com a falta de oportunidade da mãe, que engravidou cedo e que não pôde estudar. Mas quando ela veio morar nos Estados Unidos, a venda de chocolate virou sim uma oportunidade. Acho que ali virou uma chavinha na cabeça da Renata. E a gente acreditar no que está fazendo é fundamental, não é não? Bom, claro que eu vou visitar lá a cozinha da Renata e vou também colocar no nosso Instagram para vocês conhecerem. Essa foi a história da Renata. E um recado aqui.
a gente vai dar um pequeno break. Vamos aproveitar aí umas semaninhas para respirar mais fundo e absorver tanta coisa legal que aconteceu com a gente nesse 2023. Um ano que crescemos absurdamente e colocamos no mundo histórias incríveis de brasileiros que tiveram ou optaram por deixar o Brasil. E olha só, tem muita coisa inacreditável vindo aí. Como a história da Brazuca, que viajou para o enterro da sogra, acabou enterrando a cunhada também, casou em Las Vegas e surtou no voo de volta para casa. Tem ainda a história de uma mulher que está vivendo em cárcere privado com um marido americano violento. Bom, a lista é grande e a gente conta tudo no ano que vem. Então, vem que vem 2024! Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim, a produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.